Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa agenda SAP em Foco. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Igor, que é o nosso especialista em SAP. Bom, eu sou o Ricardo, sou líder de operações de software aqui na Datum. Possuo mais de 10 anos de experiência em áreas como desenvolvimento até gestão de projetos e de produtos. E eu vou tocar essa live aqui com vocês sobre SAP. E queria chamar o nosso convidado hoje, o Igor Cidade, para fazer uma apresentação. Tudo contigo aí, Igor. Seja bem-vindo. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Igor falando. Bom, faz 14 anos que eu estou na área de TI. Quando eu comecei fazendo diagramação, né, pessoal, com sites em HTML, CSS, que era o que a gente tinha na época, aquele famoso site do Space Jam, que tem aqueles GIFs, né? Aquilo ali era uma revolução na nossa época, para quem tinha um mínimo de interesse em TI, né? E de lá para cá eu fiz toda a minha trajetória aí em cima com desenvolvimento em Java, passei por todas as etapas que um profissional de TI deve ou deveria passar, desde estagiário, programador júnior, pleno, sênior, consultor sênior, gerente executivo. E no decorrer da trajetória profissional, minha especialização foi voltada para Java, me certifiquei na Associated, na Programmer, na época ainda pela Sun, nem era ainda a própria Oracle, a Oracle que eu conheci, né, que lidava com isso. E no decorrer da minha trajetória profissional, houve um grande desafio dentro da Accenture, que foi a empresa, a multinacional que trabalhei, onde prestei serviços desde analista sênior até consultor sênior. E nesse momento foi me dada a oportunidade de trazer um projeto para o Delivery Center aqui de Pernambuco, né, onde eu era arquiteto. E aí esse desafio foi trazer a plataforma SAP, na época chamada de Hybris, porque a SAP tinha acabado de comprar esse software que se chamava Hybris, e em seguida ela, depois que evoluiu a plataforma e subiu para o cloud, ela denominou de SAP Commerce Cloud, né, que é o produto SAP voltado para e-commerce. Ricardo, uma abreviação aqui rápida da minha carreira até então. Perfeito, Igor, perfeito. Então, Igor, fala um pouco para a gente aí um pouco mais sobre essa tua trajetória como especialista SAP aí, para nós termos um contexto. Perfeito. Para quem não conhece, SAP ela é uma empresa alemã que contempla uma gama de softwares de gestão empresarial que ajudam empresas a gerenciar suas operações, finanças, recursos humanos de forma muito integrada e eficiente, né? Afinal, ela tem vários produtos sobre o seu leque que ela utiliza para tal, né? Então, com isso, acho que de forma grandiosa ela faz com que as empresas automatizem seus processos, né? Melhorem as suas tomadas de decisões e melhorem principalmente a colaboração entre os departamentos. Então, quando a gente trabalha com SAP, a gente trabalha com uma plataforma que é muito bem estabelecida, né? Então, ela já tem uma solução out of the box, que a gente denomina, que é um acelerador para a sua empresa. Então, digamos que você é um empresário, que você tem uma gama de segmento em que você quer trabalhar, e aí você precisa implementar várias features até que teu negócio consiga caminhar com as próprias pernas e você se rentabilize a partir de então. O SAP ele consegue prover isso de forma mais rápida, por ser essa solução out of the box. Então, ela está dentro dessa caixinha, eu vou lá, busco, consumo e utilizo. Caso eu precise customizar, aí a gente precisa entrar no desenvolvimento, que é onde muitas pessoas acham que SAP ela é uma linguagem fechada, né? ABAP, por ser o ERP. Como eu falei, SAP ela tem várias gamas e linhas de produto. O SAP ERP é um deles, que tem a linguagem de programação ABAP. Na minha carreira, eu me especializei no Hybris, que futuramente virou Commerce Cloud, e que é voltado para o e-commerce. Esse sistema, esse software, ele é desenvolvido em Java. Então, muitos javeiros aí de plantão que têm interesse, né, em entrar na plataforma, entendam que existe sim essa possibilidade de você ir atrás, por mais que não tenha muita documentação na internet, por ser uma plataforma fechada, né? Você precisa comprar realmente o código para você ter acesso, então isso é uma limitação. Mas caso haja, né, uma oportunidade dentro da empresa onde você trabalha e você queira embargar dentro de SAP, é uma ótima, porque SAP é uma área muito fechada, exclusiva,
que os profissionais eles conseguem se rentabilizar muito bem, né? Afinal, é uma área muito bem paga, Ricardo. Perfeito, perfeito. E quando a gente para e olha para essas macro tendências que existem hoje de mercado, pensando um pouco mais aberto sobre essas plataformas de IoT, cloud computing, inteligência artificial, como que a gente enxerga o SAP e como seriam os posicionamentos dentro dessas novas tecnologias e tendências? Perfeito. Como a SAP ela gosta de atingir toda a gama de setor, para a IoT, que é a Internet of Things, que são a internet das coisas, então hoje a internet ela pode conviver diretamente com o ser humano através de produtos digitais que contemplam sistemas que podem fornecer algum tipo de ação para você no seu dia a dia, como por exemplo uma lâmpada de LED que você fale, Alexa, ligar a luz, ela liga. E a SAP, pensando nisso, ela, em vez de ver o lado da pessoa dentro de casa, ela preferiu ver o empresário, né? Tá lá na empresa com as suas máquinas e pegar métricas dela de quanto tempo ela está trabalhando, aquecimento, etc., através dessas IoTs que são simplesmente as coisas mais simples para trazer para o mundo empresarial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a SAP ela já vem tentando se incorporar os seus sistemas para atender isso, né? Que é algo muito moderno, né? A OpenAI, que é a inteligência artificial do ChatGPT, ela vem contribuindo bastante com esses sistemas e as atualizações deles, né? Para a gente melhorar a gestão empresarial. Então, assim, a gente fornece análises avançadas, insights preditivos, que ajudam as empresas, né, a ter as tomadas de decisões, né? Os executivos, os gerentes a terem mais insights para poder realmente ter mais assertividade em cima naquilo que eles vão executar, né? Então, a SAP, através dessas ferramentas, ela consegue também trazer isso em benefício da empresa. E acho que falando de cloud computing, que é o que é a tendência do momento entre os desenvolvedores, né? Se você é desenvolvedor e você não tem ciência do que é um cloud computing ou o que é um cloud, eu acho interessante você ir atrás, porque hoje, para o gabarito, né, para a experiência do profissional, eu acho que é de muita importância ele saber o que é uma AWS, o que é um Azure, o que é um Google Cloud. Então, é necessário. E o Cloud Computing é o seguinte, eu quando comecei com Hybris, a gente fazia a instalação da plataforma na nossa máquina. Então, era local. Então, se desse um problema, era muito complicado. Então, a gente tinha outros ambientes replicados em servidores próprios das empresas. Então, digamos que você tinha um servidor de homologação, um servidor de pré-produção, um servidor de produção. Imagina você dar manutenção em tudo isso, é complicado, né? E a capacidade de hardware também, né, Igor? O quanto imagina que a não infra de envolvia de tudo capacidade isso. de processamento para isso, né? Imagina a infra de tudo isso, né? É, E aí verdade. as grandes empresas, né, a SAP sendo uma delas, ela resolveu trazer isso para o cloud, usar a sua infraestrutura corporativa para poder beneficiar empresários que não têm, né, esse poder aquisitivo de trazer isso para dentro de casa. Então facilita, faz com que você venda mais o seu negócio. E hoje aquilo que era local é executado em servidores. Então você tem hoje o suporte da SAP para caso você tenha alguma dúvida, antes que a gente não tinha, eu tinha que percorrer tudo, o mínimo do mínimo que eu achasse da internet sobre SAP, eu entrar em contato com eles para eu entender um problema local da minha máquina. Afinal, cada ambiente é um mundo, né? Quando está lá na nuvem dele, Exatamente. nos servidores deles, eles conseguem dar uma assertividade do real problema, né? Então, isso também foi uma mão de via dupla para quem contrata o serviço. Então, é nisso que a gente Deu uma pode falar pequena sobre travada esses no Igor aqui. microtemas. Deu uma travadinha, Igor. Não sei se quiser repetir aí. Não, mas falando, resumindo um pouco sobre esses temas em que a SAP está envolvida, né? IoT, Cloud Computing, inteligência artificial, é o que a gente pode trazer um pouquinho aí para o pessoal, né? Afinal, quanto mais a gente tem isso fora do nosso local, melhor a gente consegue, né, prestar um suporte, etc. Perfeito, Igor, perfeito. E agora falando do teu dia a dia, atualmente nas tuas atribuições, como é que está sendo o teu dia a dia? O que tu está trabalhando? O que tu enxerga como tendência? Principalmente nesse mercado de varejo de moda, que é onde tu está atuando mais ativamente. Então, fala um pouco para nós dessas tendências que tu identifica no atual e também para o futuro, né? Perfeito, Ricardo. Hoje, o meu desafio profissional eu trabalho
com o cliente Renner. Hoje eu sou da Atom, mas o meu cliente é Renner. E meu objetivo é fazer a implantação e concepção do novo e-commerce da empresa a nível multicanal e multiempresa, né? Multicanal e multipaís, desculpe. E então, com isso, conceber um novo e-commerce já pensando a nível Latam, Argentina, Uruguai. E isso é um desafio muito grande, porque a gente está pegando hoje uma estruturação de um e-commerce baseado em uma tecnologia Oracle e fazendo uma migração inteira para a SAP, utilizando todos os sistemas que a Renner tem por debaixo dos panos. Então, tem toda uma normalização, uma integração entre os dados, você reutilizar dados de plataformas antigas da melhor maneira, né? E fazendo isso da melhor forma possível, que é trazer isso para os paradigmas do SAP. O SAP, ele é uma arma que você pode dar um tiro de bazuca, mas se você não souber utilizar ele, você vai dar um tiro de espingarda. Então, os paradigmas da linguagem, a estruturação tem que ser prezada. E eu, como gerente da plataforma, meu objetivo é prezar por todo os paradigmas, o que o SAP pode fornecer, controlar a gestão do projeto, os recursos, os OKRs, fazer as alocações, ajudar no planejamento estratégico, afinal de contas, para chegar no nível de gerência da plataforma é necessário ter muita especialização com desenvolvimento. Você é um desenvolvedor Java, mas você precisa se especializar no que a plataforma consegue lhe oferecer. Então, foi toda uma performance do zero de entendimento de como funciona tudo isso, até ganhar um nível, né, de senioridade, de consultoria sênior, e assim a gente conseguia trabalhar projetos dessas plataformas, atendendo aí uma corporação inteira como um todo, né, que não é apenas a Renner, mas todas as empresas que estão abaixo da Renner no seu guarda-chuva. E a Shuá, Kamikado, Yukon. Então, eu não estou trabalhando para uma empresa, eu estou trabalhando para todas essas empresas que fazem parte do grupo Renner SA. Bacana. E aí vem uma pergunta bem interessante, aí curiosidade minha mesmo, quais são os principais desafios que tu está encontrando hoje, dada essa realidade, que a gente tem empresas dentro do grupo Renner que têm características bem distintas. Por exemplo, a gente pega Kamikado, que são produtos mais voltados para residência, né? Decoração. Aí, por exemplo, vem a moda mais jovem, que é a Yukon, aí tem o tradicional, que é a Renner. E aí, quando a gente olha para a Latam, que tem tendências em cada país, o que está sendo o maior desafio hoje? Meu maior desafio hoje é fazer a normalização de processos de empresa, né? Afinal, não estamos falando de apenas uma, estamos falando de várias. Então, são processos que a gente precisa trazer, né? Modernizar ele de forma SAP. Então, as pessoas hoje que trabalham com o seu processo, vão precisar de toda uma atualização, as regras que a gente tem de país para com país, questões jurídicas, principalmente, né, entre países é bem complicado, e isso daí realmente é um desafio. Mas eu acho que a vitrine regionalizada, que é algo que o e-commerce hoje preza com muita qualidade, é você ver realmente aquilo que você quer comprar com preço acessível. Voltou? Voltou. Então, o maior desafio hoje para a gente é a vitrine regionalizada, né? Você mostrar para o cliente Renner, através de traçar o perfil dele, do que ele gosta de comprar, quais são o perfil de roupa, de tamanho, tudo isso a gente pretende colocar aí nessa concepção desse e-commerce 2.0 e ser 2 vezes líder fashion do que é hoje. Bacana, bacana mesmo. E aí, Igor, voltando para o SAP, né, para o SAP, SAP, as siglas elas se confundem, mas como a gente vinha conversando antes, se o pessoal usa SAP, que é da SAP, e diz SAP, a gente diz SAP também. Então, nessa linha aí, eu queria entender contigo quais são as áreas mais importantes que tu trocas no teu dia a dia para que, além de fornecer insumos, tu consiga atingir esses objetivos hoje, porque até para quem está começando nesse universo SAP, entender como é que é a dinâmica, né, desse trabalho e como é que tu faz essa construção, né?
Perfeito. A área de TI é diferente de todas as outras, é uma área que é movida pela pura meritocracia, né? Aquilo que você luta é aquilo que você é recompensado. Então, desde muito cedo, as oportunidades que eu vi na minha vida, eu fui abraçando uma por uma, com o objetivo de crescer. Então, todas as empresas que eu entrava, que eu via as possibilidades e as oportunidades de trabalhar dentro da linha que eu segui, eu escolhi como profissional que é Java, eu fui atrás. Então, quando houve a oportunidade de trabalhar com SAP, Hybris e depois outros com outras plataformas, como por exemplo HANA, que hoje eu acho que é a bala de prata hoje de muitas empresas que têm problemas de infraestruturas e integrações, o HANA ele consegue fornecer uma gama de operações que aliviam bastante o estresse da concorrência que você tem nos seus serviços e tudo. Então, é você aproveitar essas oportunidades. Então, comecei com Java, fui trabalhando com serviços financeiros, bancários, telecom, e até chegar a e-commerce, que foi onde eu me apaixonei, que foi com o Cliente Vivo, onde eu fui o gestor das 2 lojas que ela tinha, né, de venda de aparelho, venda de planos e tudo isso. Então, assim, SAP é oportunidade. SAP é você saber o momento em que você está dentro da sua empresa, se existe essa possibilidade, você abraçar. Porque um profissional SAP é um profissional que consegue ter uma diferenciação no mercado, porque primeiro não tem. É um profissional muito exclusivo, é um profissional que consegue ter uma faixa salarial um pouco diferenciada das outras, por ser um conteúdo um pouco mais exclusivo de conhecimento, mas que não deixa de ser apenas um desafio de você meter a cara e aprender, né? Como diriam os nossos pais, né? Joia. E aí, bacana que você tocou nesse assunto, que aí vem uma outra questão que é bem bacana. Para quem quer começar nesse universo, o que tu indicarias, assim, como uma trilha de aprendizado também? E hoje se fala muito também, no nosso universo profissional, a gente tem muito também associado à questão de remuneração, com a escalada da profissão. Então, fala um pouco para nós aí de como tu entende uma trilha para quem está começando para chegar e se desenvolver mais em SAP. Perfeito. A trilha do profissional de TI, ela é uma trilha que ela pode ser muito desafiadora e receber os louros há um pouco mais de tempo, mas ser um louro realmente que você sabe o que você está fazendo, ou realmente você pode dar um salto maior que sua perna e aí você pode tomar algo uma porrada que o mercado pode lhe dar, né? Então, hoje a gente vive uma situação muito complicada dentro do mercado de trabalho. Então, para mim, como um profissional de TI, que conseguiu entender todas as necessidades, todos os anseios de cada nível de carreira, eu recomendo que o profissional ele não dê um salto maior que sua perna, que ele entenda realmente os desafios e que quando ele estiver pronto, o próprio time, o próprio projeto, a própria vida, a própria oportunidade vai dizer para ele, meu querido, você está pronto. Porque você vai atuar de uma maneira tão normal que para você é normal fazer aquilo, mas que aquilo já é um nível acima do que você foi contratado. Então, meritocracia, liderança ajuda muito. O líder, ele é responsável por guiar, né, as pessoas, os seus liderados, entender as suas necessidades. Então, para você ser um bom líder, para você ser um bom gestor, você não dá um salto maior que sua perna nesse momento, vai saber que aquele profissional, naquele nível de carreira, tem aquelas necessidades. E como você deu um salto maior que sua perna, você não vai saber lidar com aquilo. Porque aquele sentimento daquele nível de carreira é único. E eu acho que é hoje o que os líderes eles não conseguem lidar, e aí dificulta um pouco o aprendizado, né, do profissional. Exato. É uma construção, né, Igor? Não adianta, não existe chegar num nível de senioridade alta sem antes aprender e como a gente costuma brincar, a tomar alguns choques, digamos assim, né? Que faz parte do nosso dia a dia e é o que constrói o aprendizado, né? O que vai dando aquele calinho ali que facilita a resolução de problemas que vão surgir no decorrer da carreira. E aí o simples vira Uma coisa fácil. que eu gosto de botar aí, Ricardo, assim, com todo respeito a todos da live, assim, a gente come o pão que o diabo amassou para depois comer o pão que Jesus abençoou, né? Essa é a pura meritocracia da área de TI. Sim, boa, boa.
Eu acho que agora a gente vai abrir um pouquinho o espaço para algumas perguntas, né? Aí já o pessoal já trazia alguns itens aqui. Um dos pontos a gente acabou respondendo, que era quem quer entrar nessa carreira, como fazer, aí tu já trouxe um pouquinho, né? E aí agora gostaríamos de abrir aí para perguntas. Ó, existe algum workshop ou algum curso de overview sobre SAP a nível de funcionalidades? Isso é algo, Liliane, em que a gente aqui na Dato vai começar a preparar, que a gente tem o nosso objetivo aqui de ser um partner SAP, isso são planos que a gente vem tocando nesse momento, e com isso, caso tenha a oportunidade, você queira trabalhar com SAP, a gente pretende montar uma trilha de aprendizado em diferentes níveis de produto aqui futuramente, e aí a gente ter isso no momento. Mas procurar na internet documentação SAP ou algo do tipo, é algo muito complicado de você encontrar, porque afinal a gente está falando de direitos autorais, né? Então, no momento em que você não é nem parceiro da SAP e você publica isso na internet, você pode correr o risco de estar recebendo um processo. Então, eu posso falar para você que realmente é complicado de você encontrar esse tipo de documentação ou algo na internet, caso você queira aprender. É como eu falei, é mais oportunidade mesmo. Talvez só em alguns vídeos ou de algum podcast que fale sobre, né? Porque a tecnologia mesmo, que é o código, é só comprando. Esse que é a SAP, ela bota, né, uma barreira muito grande que é em cima disso. Precisa-se da chave. Mais alguma pergunta, pessoal? A Paulinha nos trazendo aqui sobre o case que a gente está construindo nesses nossos clientes de Valeu, e-commerce. Paulinho, obrigado. Igor, eu acho que valeria, de repente, a gente tem um tempinho ainda, de repente trazer algum outro tema que você acha relevante. Sei que a gente preparou um roteiro mais enxuto, mas eu acho que como a gente está com um tempinho aqui, dá para a gente sair um pouquinho do script aí. Eu sei que o teu roteiro é um pouco maior, então, e aí a gente teve que adequar o espaço, então traz aí mais algum ponto que tu veja que vale a pena a gente fazer um comentário, trazer tendência. Acho que o primeiro comentário é todos estarem atentos ao que a Datum vai fornecer nas suas páginas principais daqui para frente. A gente vem trabalhando aí nos nossos produtos, nas nossas linhas de tecnologia, na parte de consultoria como um todo, para poder aumentar essa gama de linhas de trabalho que a gente vem conversando internamente. Então, possivelmente algo relacionado à SAP possa vir surgir futuramente. Oportunidades de trabalhar aqui dentro da Datum, sendo Datum uma empresa de consultoria que consegue agregar muito ao profissional. Eu falo isso com muito orgulho. Quando entrei aqui na Datum, eu fui e estou sendo mentorado pelo time aqui da Datum, pela Fátima Chagas. Então, quero fazer um agradecimento geral, porque é uma empresa que valoriza realmente o profissional, né? Então, eu posso falar isso com viés, porque vim de algumas empresas de culturas muito fortes e aqui eu me sinto muito bem acolhido. Então, o primeiro ponto seria esse, parabéns à Datum e a todo mundo que está envolvido nessas iniciativas. Segundo, a gente poder falar um pouco aqui de e-commerce, que é a minha especialidade, e já trazer para vocês aqui alguns insights de algo muito embrionário que vem acontecendo no mercado, que já são cena dos próximos capítulos para uma versão 3.0 de e-commerce. Muitos conhecem a Shopee, muitos conhecem a Shein, muitos conhecem a AliExpress. Hoje, se você chegar para mim e falar, Igor, você denomina eles como um e-commerce? Não, eu não denomino eles como e-commerce. Eu denomino eles como uma máquina de venda. Por quê? Porque um e-commerce ele é voltado a uma estrutura de negócio, né? Você parametriza o teu negócio para uma determinada região, né? Uma máquina de venda, não. Como é que você tem uma Shein, uma Shopee, uma AliExpress atuando no mundo todo e como que ela consegue lidar com questões tributárias, questões que mudam, cara, radicalmente de uma noite da noite para o dia? Pelo novo conceito de máquina de venda, né? De como você vende o produto, de como você trabalha o seu pedido, checkout. Então, essas empresas chinesas, elas estão alguns passos à nossa frente, né? Então, a gente vem correndo atrás disso. Então, para quem gosta de e-commerce, para quem gosta de comprar
o conceito de máquina de vendas vem vindo muito forte no mercado. Então, é algo que já comecem a correr atrás, porque daqui para um tempinho vai ser o presente da gente. Verdade. E acho que terceiro, para a gente complementar aqui o horário, é dar um apoio e um norte a todo mundo que está aqui nessa live, todos os profissionais de TI que estão aqui comigo, com o Ricardo, em relação ao que a gente vem trazendo para vocês. Pessoal, a área de TI é uma área em que você consegue ser bom em muitas coisas, né? Mas a nível de excelência, a gente consegue ser bom em poucos. Então, a excelência do negócio é que te traz a empresa a lhe procurar, lhe traz você ser bom naquilo. Ó, tá vendo aquele problema? Chama o Igor. Então, você ter essa especialidade, você se encontrar como profissional, seguir uma linha a ser trabalhada, um mindset, focar, você vai colher muito mais rápido os frutos que você teria caso você tivesse uma carreira mais longa, você consegue colher mais rápido. E é isso, porque hoje eu vejo os profissionais bons, os profissionais qualificados, mas os profissionais que eles não têm um direcionamento correto, né, em focar muito bem na sua carreira, por não entender muito bem suas hard skills, suas soft skills, que isso realmente faz todo o diferencial na hora de a gente ter uma tomada de decisão e aí vendo o que a gente vai focar na nossa vida. É isso, Ricardo. Com certeza, Igor. Tem mais uma perguntinha aqui. Em relação ao banco de dados HANA da SAP, tem alguma dica de aprendizado? A Juliana nos trouxe esse questionamento. Já, Ju. Para o HANA, a gente hoje consegue ter realmente alguma documentação a mais por conta que o HANA eles são operações de base de dados e integrações em si. Então, aquilo que você executava no seu software, você vai se comunicar com o HANA e vai enviar os dados para lá, e esses dados podem ser integrados de forma muito mais simples, né, com outros softwares que estão no cloud da SAP. Então, você facilita, você ganha tempo, né? E sabemos que tempo é dinheiro no mundo empresarial. Então, sim, pode correr atrás, que HANA tem. No YouTube, principalmente, tem muitos vídeos do pessoal fazendo as conexões com HANA, as operações, trabalhando, tudo isso. Perfeito, é isso aí mesmo. Em relação ao Rubens, ele traz uma pergunta aqui, Igor. Se tu teria algum caso na prática em que tu aplica o SAP hoje em dia, claro, se a gente for respeitando a LGPD aí de confidencialidade do cliente, aí o que tu pode trazer de caso prático que tu está colocando hoje, né? Eu acho que dentro do que o SAP tem a oferecer, eu acho que é o que o pessoal mais gosta. Quem não gosta de fazer uma compra de um produto na internet e receber no dia seguinte, né? Aquela velocidade, aquela famosa compra full de você em 24 horas ter aquele produto que você quer na sua mão. Isso é muito difícil, pessoal, de fazer. Vocês não sabem o quanto. E é onde fica se relacionado também a questão de vitrine regionalizada, né? Porque como é que eu vou entregar um produto em 24 horas sabendo que eu vou ter que sair do meu centro de distribuição um produto que eu tenho que entregar em 24 horas? Então, tá vendo como uma coisa puxa a outra? Quando eu falei do tema de vitrine regionalizada, o SAP se aplicando a essa entrega 24 horas é perfeito. Por quê? Porque dentro dele, ele já tem algumas operações como o POS, que é o Point of Service, que é a warehouse, que é onde fica o centro de distribuição e os pontos de serviço, aonde eu vou fazer todo o meu traçado para eu ter minha logística de entrega do meu produto. Isso daí aplicado é lindo de ver, porque você consegue fazer tantos cálculos de X a Y e ver um preço que você vai poder dar de desconto, algo do tipo para entregar o produto. Isso é bem legal, porque todo mundo, quem gosta de internet e e-commerce é consumista, compra e quer ver esse produto logo nas suas mãos, né? Verdade, Igor, verdade. Bom, a gente já está atingindo nosso tempo aqui. Queria te agradecer por abrir esse espaço para vir compartilhar a tua experiência conosco. Obrigado, pessoal. Queria abrir para o Igor aí, então, fazer a despedida também. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E quero mandar um agradecimento à Fátima Chagas por ser minha mentora e por me dar vários insights valiosos. E pessoal que está na área de TI, não fiquem com medo, tá? Desses layoffs. Acreditem no potencial de você, porque eu fui pego pelo layoff.
E hoje eu estou bem. E eu estou bem porque eu acredito no meu potencial como profissional. Não deixa você ficar mal nisso não, gente. Que você é muito mais do que a empresa pensa que você é, né? Layoff é só uma palavra. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Fiquem ligados nas redes sociais da Datum aí que vem novidade. Até Tchau, mais. tchau.